Boa tarde, gente. Hoje a gente começa o primeiro episódio do Recital Que Show. E a gente tem essa coordenação do Recital nova, né? Essa coordenação de 2021. E que vem carregada de ideias super diferentes, inovadoras, que é um prazer fazer as coisas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o recital, nossas experiências na Ezeba com esse momento artístico. E eu peço para vocês autorizarem a gravação e depois, posteriormente, a gente poder disponibilizar isso tanto no Instagram do jornal, nas mídias sociais, no blog, e também a gente vai enviar um formulário para deixar mais documentado. Isabelle, alguma consideração? Acho que pode passar para o primeiro momento já. Ou a gente faz que a Juliana disse que tem introdução. Acho que a gente já falou, eu sou a Isabelle, agora é só para ficar registrado na gravação. Eu sou egressa da Ezeba, eu saí ano passado, agora eu estou no ensino médio, assim como a Daniela, a Isabela e o Fabrício. E aí eu acho que o Saulo Alves talvez possa se introduzir, depois a Michele e o André. Não sei se ele escuta, Saulo Alves. Oi, desculpa, o que aconteceu? Se apresentar um pouco, falar quem é você, a relação com o recital. Ah, tá, não, se chama Saulo Alves da Silva, né? Eu fiz o recital, foi em 2017, né, professora? 2017 que eu apresentei dia 20, foi de mês 11 até, né? 25/11, parece, 2017. E assim, para mim foi maravilhoso. Foi uma coisa, um acontecimento que assim, nem esperava que eu saía tão como que eu saí, né? Assim, do jeito que foi, o professor tem a resposta, né? Por isso que eu, de repente, que eu tô aqui hoje comentando o que eu aprendi, né? Porque 30 anos sem estudar. E de repente resolve voltar a estudar. E descobrimos o Proeja, né? Descobrimos o Proeja. E aí eu fui muito bem recebido e assim, tive a sorte de ir pro Ezeba da vida. Ezeba lá tá todos os melhores professores, né? Graças a Deus acertei com todos. E é maravilhoso, porque o desempenho que eu tenho hoje é gratificante, porque devo a esses professores que teve paciência comigo para mim aprender o que eu aprendi. É assim, um projeto maravilhoso. O que essa professora aí que está na tela aí, que eu estou vendo ela aqui, me ensinou, é coisa maravilhosa, né? Que só bênçãos de Deus e assim, para Deus fazer tudo de bom na vida dela, né? Todos os professores, né? E assim, não é fácil para a gente, como a gente estava dentro do armário do modo 30 anos sem estudar, né? Chegar assim, começar a estaca zero. E assim, quando eu cheguei, pensava, sabe, Milton, não vou dar conta disso aqui não. Eu tive um desespero, né? Foi através da minha esposa e meu filho que me deu força, que eu cheguei até chorar. Não é feio falar, né? Chorar que eu não ia dar conta disso, que isso não era para mim mais não. Mas aí na perseverança e assim a acolhida que esses professores fizeram para mim é uma coisa, uma dinâmica imensa, né? Assim, a gente chega, eles perguntam, faz um resuminho da vida da gente, por que a gente voltou a estudar, né? O que fez a voltar a estudar? E aí você dialoga, começa por ali, né? O apuro, né? O apuro que a gente fala lá na frente junto com os outros colegas, porque cada um tem o seu desabafo da hora, né? E para mim, nossa, foi maravilhoso. Eu tenho só a dizer isso. Melhorei, né, quanto cidadão, para argumentar com outros profissionais. A minha fala, a língua soltou do modo do outro, né? E é assim, tem só agradecer. É isso que eu estou respondendo certo? Tem mais alguma coisa, alguma dinâmica que vocês queriam saber mais de mim agora e dessa fala? E eu falar aqui, ou tá bom? Tá muito bom, Saulo, obrigada. Agora, se a Vikelly, depois o André, quiserem comentar um pouco. Bom, para mim, participar de eventos como esse marcaram muito, assim, a minha vida, né? Tanto que eu falei para a Aline que eu tenho algumas coisas que até hoje, né? 20 e tantos anos depois, né, André? A gente pode falar assim que eu acho que fica bom, né? A gente
traz, né, e hoje a gente guarda, porque foram realmente, assim, significativos na nossa caminhada, né, na escola a gente sempre foi muito estimulado a participar de tudo, a fazer diversas atividades variadas, né, eu acredito que essa questão da variação das aulas de artes, né, dos eventos que todos os componentes curriculares oferecem no sentido de fazer com que a gente experimente, né, a experienciação, ela é fundamental para a nossa vida. Isso favorece muito, né? Para além da questão, eu acho que a gente tem de se expor, né, ao outro, né, de falar em público, de chegar, né, e tirar sua timidez, né, e fazer tudo isso, foram momentos que foram significativos no sentido de marcar pontos importantes de amizades também muito importantes, né? Então, eu falei para a Aline que eu tenho até hoje, para vocês terem uma ideia, porque na nossa época a gente tinha muito a questão de fazer as atividades durante as aulas ou no contraturno. Então, eu me lembro que nos últimos anos, né, que foi ali 98 ou 99, a gente passava na sala dos professores no contraturno para poder fazer o recital das poesias para as áreas. Então, isso era muito comum, né? Então, o nosso recital era assim. Mas eu me lembro que no último recital que eu participei, a gente. Aqui, eu trouxe até a fotinha. A gente estava no anfiteatro da escola, apresentando as poesias, né? E eu me lembro que a gente fez essa. A gente fazia o ensaio, passando na sala dos professores e fazendo, e depois tinha o grande evento. E aquilo era muito importante, né? E associado a isso, a gente também, nos últimos anos, não sei se o André também foi assim, a gente tinha que fazer o livro, né? Que era o livro que a gente saía da escola. E eu tenho o meu até hoje. O meu livro, ele foi de pano, para vocês terem uma ideia. Todas as páginas, as poesias eu fiz, tudo de pano, né? E eu me lembro que o primeiro escrito que eu fiz, né? Ele foi, na verdade, uma despedida. E aí, ele foi uma despedida da escola, né? E a gente fez essa despedida, e eu me lembro que na formatura, no coquetel, eles pediram para eu ler. E aí eu tenho a foto de eu com esse livrinho de pano, lendo, né, para todo mundo a despedida que a gente fez da escola. Então, assim, são coisas que marcam, acho que marcam tanto que a gente tem tanto carinho de guardar, de ler, né? Depois que a gente vai, eu fui na casa da minha mãe buscar tudo isso, e aí a gente eu fui lendo cada poesia, porque aí a gente montava esse livro com as poesias e os autores que realmente traziam alguma coisa que se aproximava do que a gente tinha na época, e eu me lembro que a maioria das poesias que eu coloquei era da Cecília Meirelles, né? Então, assim, são coisas assim que ficam muito fortes na nossa vida e que a gente rememorando, a gente vê o quanto aquilo ali foi o início, né, de tudo que hoje é significativo e é fundamental para a gente fazer, né, que é ser professor, que é estar diante dos outros, que é estar tentando fazer da melhor maneira, né, essa mediação da construção de conhecimento que os nossos alunos precisam ter. E aí, depois, quando eu entrei como contratada, eu trabalhei de 2007 a 2009 como contratada, né? Eu me lembro que, de novo, eu fiz parte do jornalzinho da escola, que eu tenho aqui também, que foi um aluno de handball, quando a gente foi campeão, antes de eu sair, ele fez uma matériazinha falando o quanto para ele foi importante participar comigo como professora. E esse aluno, por que eu trouxe isso aqui, né? Porque esse aluno, quando eles tiveram a competição ganha, eles foi o dia do recital. A final do nosso campeonato foi o dia do recital. E o jogo atrasou. Eu sei que esses meninos saíram de lá, era 6h30, e eles tinham que ir direto para o recital. E eles foram todos fazer o recital com as medalhas no peito. Então, assim, são momentos para mim que, além como aluna, depois como professora, e hoje acompanhando, né, o que todos os alunos fazem, é muito bom ver o quanto evoluiu, o quanto é significativo e o quanto foi importante e é importante, né, para os nossos alunos, para a nossa escola e para nós como professores ver esses alunos, né, expondo, né, o que eles são ali verdadeiramente num momento como esse. Eu acho que depois vale a pena destacar a Michele para ela apresentar essas fotos na câmera, ficar maior, né? Para a gente conseguir ver, ficar registrado. Que até assim, dá para a gente ver, mas fica aquele gostinho de querer ver
as expressões, né, das pessoas mais perto, exatamente. Primeiro, boa tarde, né, gente, aqui em casa é bem barulhento, sabe, tem duas meninas aqui correndo, e chorando, gritando e se divertindo o tempo todo, mas que dá para me ouvir bem, né. Eu, para quem não me conhece, sou o André, professor de História da ESEBA e ex-aluno também, e eu sou uma vergonha, para falar a verdade, né, professor de História, e eu tenho muito pouco registro guardado das coisas. Era para eu ter um acervo, né, da minha passagem pela ESEB. E é engraçado que as coisas que eu tenho são as coisas que meus pais armazenaram do período quando eu estudava à tarde. Educação infantil, depois alfabetização, né? Quando eu estudava, a gente estudava à tarde até o 5º ano. Depois a gente ia para amanhã só no 6º ano. A gente estudava de manhã. Então, assim, eu tenho livros, tenho fotos, tenho colagens desse período quando eu era criança, quando não sabem guardar essas coisas. Depois a gente fica adolescente e eles já não têm não tem esse mesmo interesse. E eu também, adolescente, rebelde, muita pouca coisa guardada. Então, assim, de material, não só do recital, mas da ESEBA de modo geral. Tem algumas fotografias, algumas coisas que a gente fez e está registrado, mas, assim, eu tenho na minha memória, evidentemente. Até conversei com a minha irmã também estudou na escola. Minha irmã é mais nova que eu, 2 anos. E a gente até trocou uma ideia, lembranças, e a gente vai ajudando. Ouvir a Vikelly já me reavivou algumas coisas, né? Então, vocês vão ter que confiar na minha memória aí, que não é muito confiável, mas acho que dá para contribuir. Então, a Vikelly falou sobre a gente passar nas salas à tarde, fazendo um ensaio, e eu me lembrei disso, de fato. A gente fazia isso mesmo, né? A gente levava as poesias para as crianças do turno da tarde, desde a educação infantil, passava nas turmas, tinha um projeto da língua portuguesa de contação de histórias, é uma coisa que eu me lembro muito claramente. A gente tinha que, de 8º, 9º ano, a gente tinha que ir para as turmas da educação infantil para contar uma história, levar um livrinho, e uma experiência marcante na minha vida foram essas experiências, né, dentre várias. E então, assim, eu acredito que ao longo da conversa eu vou trazendo algumas coisas que eu lembro, né, da minha vivência como estudante, mas também da minha vivência como professor, porque eu sempre participei, todo ano, eu sempre, é uma atividade que eu gosto muito, que me envolvo muito, né, sempre procuro prestigiar meus alunos, minhas alunas, e fico sempre emocionado e orgulhoso, né? Mas é isso, vamos conversando. Obrigada, gente. Agora, se o Fabrício e a Isabela quiserem comentar um pouco também. Parece que a gente caiu, né? Eu queria falar... Ficaram tímidos. Sim, que nem o André falou, eu também não tenho nenhuma foto da época dos recitais. A memória também é horrível, então não tenho nem ela pra me ajudar aqui. Mas eu sei que, tipo, no dia mesmo, era minha mãe que ficava, não, Isabelle, tem que tirar foto, tem que lembrar desse momento. Porque a gente tá lá tentando lembrar a letra do poema que a gente tem que recitar, porque a gente decorou ele, tem que pegar a emoção no momento. E assim, eu lembro de ficar ensaiando atrás enquanto o outro tá falando, ou então ficar mandando mensagem, meu Deus, eu tô muito nervosa, mas agora foto realmente não tem nenhuma. E eu não sei se a Isabela ou o Fabrício vão lembrar de algum evento, eu lembro, tipo, dos 2 últimos. Isabelle, mas assim, me ajuda a lembrar aqui. Eu me lembro de um recital que você recitou várias poesias, sozinha, em grupo, em dupla. Que ano foi esse? Eu me lembro, você era minha aluna. Eu acho que foi 2019, que tipo, foi com a 19. Valesca. Era sobre indígena, tema geral. Ela recitou várias, e assim, eu fiquei impressionado que foi num tempo curto. Foram das minhas, E ela não foram? recitou várias poesias, e assim, é impressionante, porque, de fato, a gente percebe que uma das grandes marcas é o nervosismo de lembrar lá na hora, né? A gente percebe isso nas expressões dos nossos alunos, e também acontecia com a gente lá atrás, óbvio, né? Então fica essa coisa, mas eu me lembro, eu tenho essa lembrança da Isabelle recitando várias poesias, tanto sozinha quanto com outras pessoas, num desses anos aí anteriores.
Foi isso mesmo, 2019, né, Isa? Foi em um dos anfiteatros do Campo Santa Mônica e a temática era homenagem ao Ano Internacional das Línguas Indígenas. E eu lembro mesmo do grupo delas. Eu acho, inclusive, que serve para a gente começar o segundo momento da roda, né? Que seria para a gente falar um pouco do nosso recital favorito, porque eu acho que esse foi o meu recital favorito. O tema geral, ele era indígena, então, inclusive, a gente recebeu aquela autora indígena que recitou o poema dela, se não me engano, era o Eu Moro na Cidade. Ela era, enfim. A gente também viu outras... Isso. Só que esse recital específico, essa parte que o André tá falando, foi a Valês, que era a nossa professora, e ela deixou a gente apresentar um livro que a gente gostava de poesia, que no caso meu era um da autora Amanda Lovelace, e a gente pôde escolher alguns poemas. A gente foi, todas as meninas da sala escolher um poema para recitar na hora, que era um poema mais sobre essa ideia feminista, etc. E eu lembro que eu recitei uns 2 poemas, assim, um foi sozinho, outro foi em grupo, que a gente dividia, e foi muito legal, porque era algo que eu lia em casa, era algo que eu tinha como literatura aqui em casa, e a Valência permitiu que eu apresentasse no ambiente de sala de sala de aula, no caso, no recital, né? Então eu pude compartilhar essa parte da poesia que eu gosto, porque às vezes parece que esse recital de poesia não é o professor que vai lá e vai te apresentar o que você tem que falar, porque isso não é pra eles, a gente tá fazendo o que o professor quer. Esse recital é pra gente como aluno, né? Então a gente aproveita ele como aluno, a gente pode mostrar o que a gente gosta. Eu lembro que teve uma aluna, que eu acho que a gente tentou trazer ela aqui, mas não conseguiu, que ela recitou um poema sobre o lugar dela, porque ela era uma menina negra, e ela recitou um poema sobre isso, e foi, tipo, tão forte, eu acho que todo mundo lembra desse poema, que eu, tipo, comecei a chorar ouvindo ela. Então, sabe, é uma poesia que tocava ela, que ela quis passar pra gente, e tocou a gente naquele ambiente. Então, aquele recital em si, talvez até por ser o último, por ser o mais recente, mas, assim, até a lembrança já me deixa aqui sem ar, tô quase chorando. Então, esse foi o meu recital preferido. Ah, que lindeza, né, gente? De lembranças. Lindo! O meu recital favorito eu também acho que foi de 2019, que a gente apresentou na UFO. Eu acho que quanto mais a gente vai tendo essa maturidade, assim, vai se aproximando do nono ano, de ir embora da escola, eu acho que é quando mais a gente aproveita esses momentos. E acaba que o recital, no quarto ano, quando a gente apresentou, seria só uma apresentação básica, assim, não teria tanto sentimento envolvido. Ainda a gente estaria nervoso e tudo mais, só que eu acho que a gente não via isso como uma coisa super grande e tão importante na nossa vida. Mas quando a gente vai chegando perto do nono ano, a gente vai ficando assim, meu Deus, faltam só 2 recitais para eu terminar o meu ciclo na ESEVA. Então é muito bacana pensar assim. Fabrício, Isabela, suas colaborações, falem com a gente. E demais, se alguém lembrar de algum recital preferido. Eu acho que o meu recital preferido foi o recital de 2018, que na verdade foi o único recital que eu apresentei, porque nos outros o meu grupo em si ele faltou, e no de 2018 foi na ISEB, então não tinha como o meu grupo ter faltado. Eu apresentei com a Daniela, se não me engano, com a Daniela, o Andrei e mais alguns alunos que eram da minha sala, e foi um... Eu acho que o tema daquele ano era a vida, algo assim, algo do gênero. E meu tema, meu tema por algum motivo era suicídio. E foi algo muito legal, porque eu nunca tinha me dedicado em aprender não, entender alguma coisa para poder recitar para pessoas. Em 2016 eu estava treinando uma música de flauta transversal para poder tocar, mas chegou no dia e o meu grupo que ia recitar acabou não comparecendo, então não, aquele ano foi meio triste, mas em 2018 foi legalzinho, eu gostei. E você também entrou depois, né? Porque, por exemplo, eu, a Dani e a Isabela, eu acho que tá desde o primeiro período. A gente cresceu num recital, sabe? Antes de vir aqui, eu contei pra uma amiga que, tipo, eu vou fazer essa roda sobre recital. E na escola dela não tinha, porque, tipo, nossa, que bacana, sabe? Fabrício. No quarto ano, então eu não tive isso tudo. E aí foi bem no finalzinho do quarto ano, então eu acho que no quinto ano foi o primeiro recital, eu nem me apresentei no quarto. E a temática de 2018 era sobre a declaração
dos direitos universais, era, acho que 50 anos, parece, né, da Declaração dos Direitos Universais. Eu me lembro desse poema, tá vendo que eu ouvi as pessoas, é bom para a gente lembrar, né? Eu me lembro, eles eram meus alunos do 7º ano C, e eles Não lembro disso, não. muitas vezes, eu sempre deixo as minhas aulas para eles treinarem, para eles apresentarem, e eu me lembro desse poema sobre suicídio. Eu me lembro disso, e depois no dia também. Muito, muito bom. A Vikelly e o André comentaram que eles ensaiavam, apresentavam para outras turmas. Eu lembro que as professoras de língua portuguesa também, elas faziam a gente, incentivavam a gente, na verdade, a apresentar, assim, nas salas, para a gente, acho que, se acostumar, ter, assim, um público olhando para a gente treinar nosso nervosismo. E eu me lembro que na nossa época a gente passava na sala dos professores. Então a gente era o momento que a gente tinha, porque na minha época e do André não era muito comum a gente poder andar em todos os locais da escola, não. Por exemplo, aquele último pavimento, ele era um pavimento assim, só elite, né? Que a gente brinca, de um lado e de outro. Ou ia para a direção, né, André? Ou então ia ajudar a professora a pegar material. Então, a gente não tinha muito esse acesso que hoje a gente vê que os alunos têm. E eu me lembro que a gente ia na sala dos professores, é onde a gente conhecia onde os professores ficavam, porque aí a gente passava na sala dos professores apresentando para eles no contraturno, né? Acho que meu recital favorito foi o do ano de 2017, se eu não me engano, eu estava no 6º ano, e é o primeiro recital, assim, que eu tenho lembrança, e foi muito legal, porque foi um prédio muito grande da UFO, o anfiteatro estava cheio, e aí a gente apresentou um poema sobre tempo, e eu lembro que a gente também a gente apresentou E Agora José, e esse poema me marcou muito, é um poema que eu gosto muito até hoje. E essa experiência foi muito legal, porque foi uma das primeiras vezes que a gente entrou, né, na faculdade, entrou em um prédio, e assim, foi uma experiência incrível. Eu acho que sempre quando o lugar da apresentação do recital era fora da Ezeba, a gente já se empolgava demais. Vocês lembram de um recital que foi no Teatro Municipal, que tinha sido recém-inaugurado? Eu fui para os bastidores. Assim, para mim, é minha experiência, porque eu gosto muito de ver, né, as apresentações, e a gente foi para o Teatro Municipal e assim, ficava aquela coisa, ó, a gente tem que ir lá, manter tudo em ordem, né, vamos ajudar ali os professores, porque era uma galera, assim, dentro dos bastidores, né, a Ju vai lembrar disso, Vikelly também, com certeza, acho que vocês já deviam estar lá. E assim, tinha gente para todo lado. E a gente não pôde ver as apresentações. Foi filmado, depois a gente vê a filmagem, mas não é a mesma coisa, né? E a gente só viu os meninos e as meninas subindo no palco, nervosos, e a gente organizando a fila. Foi um dos mais tensos de todos. Foi do Teatro Municipal. Não me lembro antes, 2015, 2016, né, Gil? Me ajuda a lembrar, certo? Eu já eu acho que aqui eu te falo. Mas é isso mesmo, é 15 ou é 16. E eu brinco, gente, que eu olhava e teve uma hora que eu subi, eu olhava embaixo, a expressão que a gente brinca, fala, gente, era um mar de menino. Era uma, eu falei, nós somos corajosos demais, gente, porque assim, lotou o Teatro Municipal, foram mais de 800 pessoas, eles tiveram que fechar, se eu não estiver enganada, se não deixar entrar mais, porque era perigoso, né? Teve isso também, teve família que ficou de fora, né? Assim, a gente olhava muita gente, era assim o brinco, né? E ficava lá, eu lembro do Diogo, a gente tem foto, o Diogo sentado com uma roda de meninos, cada professor foi ficando numa sala e um calor, aquele calor, e a gente ficava embaixo do palco, então fazia barulho, ressoava lá em cima. Mas a minha impressão mais forte é de olhar lá de cima e ver assim aquele mar de menino. Eu acho que a gente deve ter fotos disso. Eu falo, caramba, que coragem! Porque não é fácil, né? Lembra, né, professora? Lá no teatro também, né? Que eram adultos, né, fazendo uma apresentação, lembra? Sim,
Sim, porque o Saulo, aquela hora que você perguntou, Saulo, você participou de dois, que foi um em 2016 e um em 2017, né? Foi. Em 2017, que a Isa falou agora, eu lembro, Isa, desse poema que vocês apresentaram, foi no anfiteatro do Bloco 3Q, né, do Santa Mônica. E o UFA, anfiteatro foi esse que o Saulo participou, estava lotado também, gente, o anfiteatro lá. E 2016, eu acho que foi no 2A, lá do Moarama. Ele já era um pouco mais aconchegante, um pouco menor, né? Foi onde o Saulo apresentou a primeira vez. Fiz o valioso tempo dos maduros, né? Lindo, lindo aquele texto. É o de Mário Andrade. Quase deu um ataque. Lá na frente, com aquele tantão de gente, assim, foi vários da nossa sala, né? Foram. Mas foi uma experiência e tanto que, assim, até quando eu aceitei essa proposta da professora, é porque a gente já tem um caminho aqui na Igreja Santa Mônica e eu sempre participei da frente lá já, né? De fazer leituras, né? Então, assim, comentários. Então, assim, eu tremia muito lá na hora, mas, tipo assim, senti menos dificuldade do que às vezes outros, né? Porque eu já era de estar indo lá na frente já falar para público, né? Mas eu espero que alguém até lembramos, né? Aí, ó. Sim, com certeza. Uma experiência Tem alguns vídeos, né? Esse vídeo, inclusive, do Saulo, a gente deve postar no nosso blog do recital, né? Porque esse ano a gente está com essa novidade, né? E como nós temos que nos adaptar, né, gente, ao momento, então a gente vai fazer um recital virtual. Né? E aí esse vídeo do Saulo a gente vai poder postar, porque agora também precisamos das autorizações, né, para as postagens, mas são memórias muito boas. Verdade. Bom, agora a gente queria... Estão me ouvindo? Acho que travou. Não. Agora a gente queria fazer perguntas, assim, direcionadas. Primeiramente, a gente gostaria de fazer para a Vicky e para o André. Como ex-alunos da ESEBA e agora professores, vocês podiam comentar um pouco sobre a evolução do recital em uma perspectiva de participante e agora de telespectadores, e também de auxiliares, assim, dos professores, como vocês haviam comentado nesse recital do Teatro Municipal. O que mudou, como vocês sentem, vendo um projeto que já participaram, qual a diferença de presenciar um recital como aluno e como professor? Sou eu, André, primeiro? Bom, eu acho que assim, para mim, fazer a variação, né? Ó, tem uma participante nova aqui, escrevendo, me trazendo. Fala oi pra todo mundo. Oi. Essa é a Helena, viu, gente? Olha aí atrás, mamãe. Tá bom. Fala para ela que ela pode produzir um texto e a gente posta no recital também. Você É manda a autorização, ó, Escreveu e trouxe. Ó. já fica pro primeiro recital dela. Gente, eu te amo. Ah, e eu também te amo, viu? Linda, Helena. De novo? Daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco. Isso. Então, assim, eu acho que para mim, a diferença de fazer, né, como aluna e como professora hoje está trabalhando, né, ajudando e, na verdade, sendo espectadora, né, porque eu acho que são momentos muito distintos que a escola também passa. Antes do evento, eu acredito que era um dos poucos eventos grandes que a gente conseguia fazer, né, hoje a escola, querendo ou não, tem diversos eventos que as áreas vão promovendo, né, e que vão se somando a essa variedade de ações que a escola promove. Então, eu acho que assim, como aluna, então, né, como que é participar como aluno? Eu falo que tudo que é importante na minha vida sempre me dá um nervoso, né, eu posso estar fazendo doutorado e apresentando um trabalho pela 1000ª vez que eu vou me sentir nervosa porque aquilo é importante para mim. E a mesma coisa eu consigo me lembrar que eu senti quando eu apresentei, né? Porque era importante para mim, era significativo. Eu me lembro que eu e essas 3 amigas, quando a gente participou desse, né? Que para mim foi o mais, assim, marcante. A gente escolheu uma coisa que para nós, naquele momento, era algo que era fundamental, era importante na nossa vida naquele momento, né? Adolescência, que a gente recitou
aquela poesia de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, era uma coisa que, assim, para nós naquele momento era muito assim, né? O que a gente sentia, o que a gente vivia, né? Então, eu acho que assim, o nervosismo, a sensação do ser importante foi fundamental em todas as etapas. Depois trabalhando, né, ajudando, vendo os alunos, né, fazendo aquilo ali como algo também tão significativo e tão importante, aquilo também perpassa por nós, né? Aquilo ali também se faz parte de nós no sentido de que a gente sente a necessidade de realmente ajudar, porque a gente vê que aquilo ali é algo que para eles vai, né, ir para frente. E aí, quando a gente entra como espectador, também é muito importante, porque a gente vê ali, né, um pouquinho, né, do que a gente viu crescer. Então, por exemplo, a gente vê os alunos que entram no primeiro período saindo no nono, e aí você vê a evolução, você vê cada apresentação, você vê o que, que eles vão se tornando, aquilo realmente emociona, né? Então, assim, cada vez que eu revejo alunos, né, que participam desse tipo de ação e que, por exemplo, a gente abre as câmerazinhas hoje, né, vê todos eles, né, é significativo. Então, eu acho que essa questão do humano, né, da gente conseguir perceber o que, que é importante para mim, o que, que é importante para o outro e como que eu posso fazer parte disso. Eu acho que isso é, assim, indescritível e eu acho que a gente leva para toda a vida. E eu digo isso porque recentemente eu encontrei, na pandemia, uma das poucas vezes que eu saí, eu encontrei um ex-aluno que foi esse aluno que fez o recital com a medalha no peito. E o engraçado é que eles marcam também por aquilo que marcou a gente. Então, ele, por exemplo, ele lembrou disso, né? Nossa, você lembra daquele campeonato que a gente ganhou e que foi no dia do recital e que a gente foi fazer o recital com a medalha no peito? Aí eu chego até a arrepiar, por quê? Porque é tão importante para a gente, mas a gente também vê que aquilo ali vai para a vida deles, né? Então, eu acho que isso para mim o fundamental. Eu também sou muito ruim de data, de memória, do que é que foi, não foi, mas assim, essas sensações, né? Esse humano, para mim, ele fica sempre marcado. Eu concordo plenamente com a Vicky, né? E, de fato, assim, a impressão mais forte que eu tenho, comparando, né, as visões do recital especificamente, da época em que nós estudamos, que praticamente ele estava nos primeiros passos, né? Por assim dizer, deve ter começado em 95, segundo o que a Aline... Eu não me lembro, por exemplo, se ele tinha uma periodicidade anual no início, eu não tenho essa lembrança, pode ser que sim. Não sei se a escola toda fazia, como o turno todo, então não tem essa lembrança. Mas o que eu tenho de mais forte, assim, é que o recital foi adquirindo um caráter de evento, assim, maior, né? De você preparar um determinado tema, um espaço, uma logística de apresentações. Então, acho que a coisa foi ganhando essa dinâmica de evento, que eu acho que é muito legal, né? Porque você dá uma ênfase sobre a importância, né, da poesia na expressão, no pensamento, na emoção. Então, isso nos ajuda como espectadores a pensar e a emocionar também, né? Então, eu falei, vários falaram, como que a gente emociona vendo outras pessoas apresentando ali no palco. Quando você tem um caráter de evento, né? Se você senta contribui para você se conectar com aquilo que está sendo produzido mais intensamente. Então, eu vejo assim, da época que a gente estudava para hoje, isso foi ganhando um relevo maior, tornar o recital num grande evento. E isso é muito bacana. E a Vikelly comentou, né, de fato, a gente tinha vários momentos na escola onde a gente apresentava coisas. Então, muitas vezes eu fico na dúvida do que era que eu estava apresentando. Tá? Porque quando a gente é aluno, a gente não tem muito essa visão global das coisas que a gente tem como professor, objetivo, né, que a gente tem de recitar. Cecília Meirelles, eu até perguntei para minha irmã,
ela também tem essa lembrança, então pode ser que tenha sido um ano, Vikelly falou que recitou também, um ano que todo mundo recitou Cecília Meirelles, pode ter sido, né? Que a gente tinha lá uns livrinhos na biblioteca daquela coleção Para Gostar de Ler, e tinha uma seção de poesias, e tinha várias da Cecília Meirelles, né? Então pode ser que tenha sido. E eu me lembro também que na nossa época, nas minhas turmas e também nos outros anos de ensino, tinha uma coisa musical muito forte que vinha das aulas de música que a gente fazia com o Caju, que iam até o 9º ano, não é igual hoje. Os estudantes fazem música apenas até o 5º ano, né? Depois vai para o teatro e artes visuais. Então a gente fazia música até o final. Então muitas vezes a gente despertava para a música mais tarde. Então eu aprendi a tocar violão nos últimos anos da ESEBA. Então eu me lembro de um evento onde a gente apresentou uma composição, uma música, eu e mais alguns colegas, e o tema era Nordeste. Pode ser que tenha sido um recital de poesia, o tema era Nordeste. E aí eu me lembro que um colega recitou um trecho do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, e a gente cantou a música que a gente tinha composto, né? Não me lembro dela toda, mas eu lembro que os primeiros versos eram assim: a seca está matando muitas famílias, e quando chega o caminhão, a galera montou-a no feijão. Pode ser que tenha sido um recital de poesia, eu não tenho certeza. Pensa que é uma questão, mas pode ser que tenha sido. E agora, como professor, não, eu já tenho a gente tanto do que significa a poesia, quanto o que significa o papel da poesia no processo de educação de uma pessoa. Então, assim, ela cumpre um papel que é gigantesco no sentido de formação de repertório, né? Eu estava lendo, até ontem à noite, dando uma olhada, uma biografia de um poeta russo que eu gosto muito, que é o Mayakovsky, e início do século XX, né, 1912, 1913, e tem um momento onde o biógrafo vai descrever as primeiras apresentações do Mayakovsky, ainda antes da Revolução Russa. Ele declamava poesias para estádios com 80 mil pessoas. Ou seja, na Rússia, a poesia é como se fosse o futebol no Brasil, né? As pessoas lotam ginásios, estádios para ouvir os poetas, né? Ou seja, tem uma tradição na cultura, a poesia declamada, gigantesca. E no Brasil nós não temos essa tradição. Então, na escola é o momento onde a maioria de nós vai entrar em contato com esse universo, das produções poéticas brasileiras, estrangeiras, mais brasileiras, né? Do que é o erudito, o que é o popular. Então, assim, um dos recitais que eu mais curti como espectador foi sobre o Luiz Gonzaga. Veja, a concepção de pegar o Luiz Gonzaga como um poeta popular, né? E eu adoro, né? Tem uma zabumba aqui em casa, toco forró, adoro pé de serra, essas coisas todas. E fiquei muito emocionado, mas, ao mesmo tempo, percebendo como que a escola, a ESEBA, atingiu um desenvolvimento tamanho nessa atividade, capaz de trazer um cantor popular dos anos 50, 60, que é fundamental para a geração dos nossos pais, nossos avós, mas trazê-lo como um poeta do povo brasileiro que pensa o Brasil, que pensa a população brasileira, pensa dinâmicas sociais, históricas, políticas brasileiras, mas com uma linguagem muito acessível e trazendo esse repertório para crianças e adolescentes e adultos, né? O Saulo também recitou nesse recital aí do Luiz Gonzaga. Então, assim, foi um dos mais emocionantes que eu assisti. E isso contribui para a gente trazer a poesia, né? Imagine se eu e Vikelly não tivéssemos estudado na ESEBA e chegasse para ela, Vikelly, você conhece Cecília Meirelles? Eu falei, muito provavelmente falaria que não, mas onde você conheceu essa poetisa que é tão fantástica, né? Foi na escola, foi através do recital de poesia. Então, como professor, eu consigo ter essa visão
desse processo. E isso me encanta muito, né? Tanto que eu participo sempre, assisto, vou, curto cada momento que eu posso como professor, mais do que eu curtia quando estudante. Primeiro que tinha um nervosismo, evidentemente, mas eu não tinha essa concepção do que significa, o que significou na minha vida. Hoje eu tenho essa concepção. Então, por isso, eu dou ainda mais importância para esses momentos. E uma outra coisa que eu acho que é legal a gente destacar, gente, é o quanto as atividades, elas tinham o caráter interdisciplinar. Não sei se o André lembra disso. Eu me lembro que a gente era muito estimulado a escrever, né? Muito. A gente mandava para concurso, carta, redação que a gente fazia, né? A gente fazia diversas atividades que estavam relacionadas a alguma outra coisa que a gente estava fazendo na disciplina. E eu me lembro que uma vez, no último ano, a gente ganhou, eu e uma amiga, que até hoje ela é minha amiga, para vocês terem uma ideia. A gente estudou desde o primeiro ano e hoje a gente é amiga uma da outra. E a gente ganhou uma paródia que era, na verdade, o professor José Ednardi, não sei se o André vai lembrar dele, ele pediu para a gente fazer para a Olimpíada de Matemática, que era na escola. E aí a gente fez uma paródia da música do Caetano Veloso, Sozinho, e a gente ganhou. E é engraçado, tanto que marca, que até hoje eu me lembro das coisas que a gente fez. Então, assim, é muito bacana, assim, essa questão que a gente vê da relação, né, que hoje parece que é uma necessidade, essa questão de ter que fazer, mas antes existia isso, mas sem essa necessidade parece que fluía mais, né, a gente conseguia ver o quanto uma coisa que a gente produzia numa disciplina, ela era importante na outra, e como a gente conseguia fazer essas pontes, né, então, isso é muito bacana, assim, de hoje, como professores, a gente entender a importância disso na nossa formação, mas o quanto hoje, às vezes, parece que a gente faz um esforço tão grande para ter que dar conta de fazer isso com os colegas, né? E parece que é difícil de fazer. E o quanto isso lá atrás, para a gente, como alunos, foi significativo e foi importante e marcante na nossa formação, né? Essa questão do dialogar, né? O assunto de uma com outra, a composição que eu faço em uma disciplina, o quanto isso interfere e é importante na outra. Nossa, muito impactante isso, gente. Porque, assim, na minha cabeça eu acabei me identificando que acho que a gente teve, assim, eu falo a gente em geral, a gente teve sorte de entrar em uma escola que proporciona esses momentos artísticos pra gente e que a gente não só vê eles como importante, mas a gente participa deles. E a gente também tem eu, a Isabelle, o Fabrício, agora a gente também tem a oportunidade de estar em uma instituição que proporciona momentos semelhantes. E agora, para um momento semifinal, eu queria perguntar para todos vocês, para Isabela, para o Saulo também, para Isabelle, para o Fabrício, se vocês ainda participam de momentos artísticos como o recital de poesia. Tá travando, né? Tá travando de vocês aí. Um Deu para me pouquinho. ouvir? Tá um pouquinho travando, né? Ah, tá. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais se vocês participaram de algum momento artístico depois que saíram da Ezeba. Bom, eu mesmo não participei porque em função de trabalho, né? Acho que penso que para vocês foi mais fácil porque vocês entraram na mesma área do que foram desenvolvendo aí, né? Para vocês foi muito interessante estar mais participando do que eu, porque eu precisava de me finalizar os meus estudos, né? Tive a chance, né? E consegui, graças a Deus. Portanto, eu fiz até depois que eu saí do Ezeba, finalizei no Ezeba. Comecei as matérias aí. Agora, para mim, cortou bastante a fala Se de dele. Para repente vocês também? Então repete um pouquinho para nós, Saulo. Agora você voltou. Quando você saiu da Ezeba? eu fiz o Enseja, né? Depois, eu vim para outros estudos. Inclusive, eu vim para essa outra escola aqui do Mundo Pereira, que eu fiz o primeiro e o segundo colegial lá.
Como é que chama aquela escola ali mesmo, João? Esqueci. É Alfredo Freire, não é que chama aquela escola lá do Sr. Edmundo Pereira? Até esqueci. Frei Aí Egídio, lá, talvez. depois eu fiz a prova. Frei Egídio. Foi isso mesmo. Aí depois eu fiz a prova do ICEJA, né? Eu finalizei, né? Mas, assim, claro que eu finalizei no ICEJA e, assim, preparado para, de repente, me tocasse aí a seguir, né? A fazer, né? Mas, como a gente está né? Que era farmácia, né? Então, assim, eu não entrei com outros projetos na minha vida, né? A não ser agora do que eu estou fazendo. Agora, hoje eu dirijo uma carreta, não sei se que não tinham ouvido antes, mas hoje eu dirijo uma carreta. Então, assim, é uma mudança radical que eu tinha sonho de hoje menino, né? E aí hoje eu tô com ela, né? Tô fazendo ela, graças a Deus, assim, não sou sofredor igual muitos que eu vejo aí. Graças a Deus tive a sorte desse emprego, né? E tô muito bem, tô feliz mas é claro que, tipo assim, a gente tendo oportunidade de às vezes, assim, estar junto em alguma participação aí, eu tendo oportunidade e os horários que cabe a minha estar junto, na hora, vocês me chamando, tô junto com vocês, porque o que eu aprendi no Exeva, com os professores, com a Juliana, né? A Juliana, uma dose de pessoa, e assim, ensinar aqueles cavalão, né? E paciência de Jó, meu Deus do céu. E assim, porque a gente já está com o cérebro já fechado, né? Assim, não é fácil. A gente sabe que não é fácil um profissional abrir a cabeça de uma pessoa já amadurecida e pôr ela do jeito que pede para ser, né? Então, assim, é um carinho desses professores aí do Exeba que é de tirar o chapéu. Eu tenho no meu coração todos que foram os meus professores. A Juliana sabe, de vez em quando eu vou lá e busco uma fotinha do que nós tiramos, ou alguma participação que nós participamos, porque nós participamos de várias dias de campo, né? Nós fizemos viagens, né? Várias viagens para fazer dia de campo. Então, assim, deu tudo certo para mim, né? A gente tive a oportunidade de aprender muita coisa, que com a idade que eu tô, assim, eu nem sei se foi tarde, né? De repente, se às vezes eu tivesse lá no comecinho não ter desistido do que eu aprendi agora depois da certa idade, de repente eu estava junto com vocês na mesma área hoje, né? Porque é muito lindo. Ver que vocês têm na cabeça de vocês e passar para a gente. Isso é um prazer imenso. É só quem está lá sentadinho ouvindo a vocês lá na frente falando, que coragem, né? Que coragem que vocês fazem de pôr aquilo para a gente está ouvindo aquilo, né? Gente, vai abrindo a cabeça da gente, assim, gente, céu, quanto tempo que eu perdi, né? Quanto tempo. Então, isso é maravilhoso. Todo dia eu ponho nas orações os professores, porque sem o professor não existe médico, não existe enfermeiro, não existe um juiz federal, talvez até um presidente, é os professores que colocam eles lá. Eu cheguei a comentar isso eu não sei se foi lá dentro da UFO, né, que os professores tinham que ser uma área mais valorizada, mais do que um juiz, mais do que um advogado, porque quem forma um advogado é o professor, e tem gente que às vezes é tão assim, né, querendo ser tão ignorante com algumas coisas, falando que o professor ganha bem, professor é isso, é aquilo. Gente, é só quem põe um pininho nas letras aí, ó. Professor tinha que ser carregado, valorizado, né? Esse é o meu entendimento, meu entender. Nossa, obrigada. Eu posso fazer só um comentário, gente, porque eu não me aguento. Obrigada, Saulo, obrigada. Assim, é muito bonito, né, ver. Eu fiquei muito apaixonada pelos 2 anos que eu trabalhei no Proeja, é um processo tão lindo, né? E o Saulo foi assim um aluno extremamente atuante, né? Como muitos outros foram, mas tanto que a família dele passou a fazer parte, né? A família integrava todos os eventos que era possível, nos seus trabalhos de campo que eles não podiam ir, mas todos os eventos eles estavam juntos, no recital, na caminhada do Proeja, né? Que a gente fazia. Então, isso é muito bonito, né? De a gente ver essa interação. Então, assim, como vocês comentaram, eu queria fazer esse comentário também, que alguns de vocês falaram do processo, André. Talvez muitas dessas participações que vocês faziam ao longo do ano, pode ser que fossem parte
do recital, porque a gente ia fazendo uma caminhada ao longo do ano, né? Começava trabalhando os poemas, produziam, né? Até escolher para chegar no evento, treinar, como vocês falavam, né? Falaram de passar na sala dos professores, então tudo era uma etapa. Essa é a ideia, assim, né, do recital, que ele é um processo, né, que vai lá desde os primeiros meses, é um trabalhinho de formiguinha, até chegar lá no evento, que é a culminância. Isso é muito bonito, né? Então, talvez muitos desses momentos que você lembre, pode ser que eles realmente fizessem parte, né, do projeto como um todo. E isso a gente fez lá com os alunos do Proeja também. Eu lembro, assim, que nos primeiros dias de aula, né, a gente introduz, e aí eu pedi que eles escrevessem um poema, trabalhamos alguns poemas, né, no 6º ano. E assim, eles falavam, não dou conta, como que eu vou escrever um poema depois de tantos anos fora da escola, né? E tudo. E eu falava, deixa a emoção fluir. Né? E eu lembro até hoje do poema que o Saulo escreveu, gente. E assim, ele falava assim, eu não dou conta. E ele começou a contar uma história lá dos 8 anos, né? Da fazenda e tudo. Então, assim, lá no, né, naquela etapa, no primeiro ano que ele entrou na Exeba, já assim, mostrava a força, né? A dedicação de vencer as barreiras, né? Os desafios, ser muito travado, né? Porque tinha medo, né? O medo de errar, o medo de se expor. Né, mas é um processo muito lindo, né? Assim como todos, porque como vocês disseram, é um nervosismo, né? Então esse processo ele é um caminho mesmo que a gente brinca, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, né, ao longo do ano para encorajar os alunos para chegarem na hora da apresentação, né? E cada um de vocês tem uma psicologia, né, para trabalhar com a gente. É muito interessante. Vocês têm uma psicologia tão forte porque vocês fazem abrir campo dentro da mente da gente, principalmente a gente tem mais de idade, né, que voltou às aulas depois dessa idade. A psicologia que vocês trabalham com a gente é dinâmica, é uma dinâmica imensa, é rica, riquíssima. E assim, agradecer a Deus todo dia por essa dinâmica que vocês fazem com a gente, né, para a gente aprender mesmo. E lá vocês estão mostrando mesmo que aprenderam, arregaçaram as mangas e pôs mesmo assim para a gente aprender mesmo, né? Assim, isso é muito lindo. Nossa, eu tenho só a agradecer, como eu já falei, né? Repito várias vezes. E assim, tem que carregar esses professores, todos eles, né? Porque tem que ter paciência de Jó, né? Paciência de Jó. Não é fácil. Você vê, não é fácil ensinar, a gente sabe que não é fácil, né? Para criança que tem um cérebro começando, é mais fácil. Para a gente que já está com o cérebro já fechou, né? Já em outras, por devido às batalhas, às lutas, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu cheguei a pensar várias vezes dessa forma de desistir, só que, tipo assim, a gente tem um carinho tão grande, os professores acolher a gente de uma forma que não tinha gente falar não para eles, não. Eu, pelo menos, sentia isso. Gente, como é que eu vou falar não para um professor desse, do jeito que ele está fazendo comigo lá, né? Olha só, sai lá da casa dele, né? Passou o dia inteirinho aqui, às vezes, aqui dentro de uma escola, de uma sala, ainda tem esse tempo para poder ficar com a gente, para poder tentar ajudar a gente, que a gente está precisando da ajuda. Neles, não, eles já fecharam o tempo deles. E aí você vai lá e assim, meu Deus do céu, tem que ser forte. Mas, assim, é na mão de Deus, porque, assim, a gente tem só que a perseverança, o carinho deles, que me fortaleceu muito, porque, gente, que dom, né? Que dom maravilhoso desses professores, fazer o que faz e prestar pra gente o que presta. Não, é o que me fortaleceu e fiquei lá até finalizar, né? E assim, onde que ele estiver, vou sempre agradecer e vou sempre elogiar eles, porque merece. Todo professor, não é fácil ser professor. E assim, que Deus abençoe a todos de vocês e segue do jeito que tem que seguir. E põe esse brasileiro para poder aprender a falar, conversar, dialogar. A gente precisa que os brasileiros sejam evoluídos, né? Acompanhar um pouco, pelo menos, os países lá de fora, que os brasileiros têm a capacidade para tudo isso. Nós estamos no melhor país do mundo, né? Por que não ser bom? É vocês que vão ajudar. Obrigada, Saulo, é isso. Obrigada. A gente já está quase encerrando, mas eu só queria acrescentar também que, como o Saulo respondeu lá no início, que ele parou de trabalhar no recital, mas isso aqui é para o recital, então a gente está voltando aqui, mesmo fora, a gente é tudo egresso, então a gente ainda está participando. E, por exemplo, com o André que está aqui, ele foi a minha primeira experiência com pesquisa, e graças a ele, agora no ensino médio, eu tenho muita facilidade com isso. E eu lembro de algumas tarefas que ele fazia comigo, tinha uma que era de analisar uma pintura, que era muito legal, que nem você falou, como que a gente diz não para esse professor, sabe?
que ele influenciou a gente, falou tipo, nossa, pesquisem isso, eu desafio vocês a fazer essa pesquisa, que eu fui lá na biblioteca, peguei um livro que estava meio velho, tive que passar página por página para entender aquela tarefa. E sabe, quando você entrega e vê o professor te dando parabéns por isso, e aí você realmente aprende, e essa memória ficou para mim, porque é uma tarefa que eu nunca esqueço, é um conhecimento que ele me deu que eu nunca esqueço, e aí isso vale também para o recital, sabe? Porque os professores, é uma experiência que eles desafiam a gente a aceitar, porque o recital ele é um desafio, ele não é obrigatório, você escolhe se você quer recitar, o que você quer recitar. Então, esse momento, como a Dani falou, que agora no ensino médio a gente tem uma experiência parecida, às vezes a gente só consegue chegar lá e realmente trabalhar nela porque a gente teve esse primeiro momento, sabe? Porque vocês ajudaram a gente meio que a desabrochar, sabe? Então, por exemplo, se aqui eu falava poesia, então lá eu tenho mais facilidade para falar poesia. Ou então aqui na escola, quando os professores deixam a gente escrever um poema, proclamar, recitar ele, que a gente consegue lá no futuro perceber que a gente gosta disso, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, teve um evento atualmente lá no IFTM que teve muita arte, sabe? Os meninos estavam desenhando. E a gente sabe que é uma coisa que a gente precisa ser influenciado e as pessoas falam que você consegue, que é uma coisa que você tem que melhorar. Então, eu acredito que o recital, mesmo que a gente não participe mais tanto, mesmo que a gente esteja participando agora, por exemplo, ano que vem, se a gente não participar no recital, pelo menos ficou pra gente, sabe? Eu sei que eu posso recitar para um público, eu sei que alguém aqui pode escrever, eu sei que eu posso tocar algum instrumento, o Fabrício que falou que tocava flauta, mesmo que ele não apresentou lá, ele ensaiou, então provavelmente ele lembra alguma coisa dessa flauta, se algum dia ele quiser fazer de novo. Então, agora a gente está participando de novo recital, mas se a gente sair no ano que vem, depois do ano que vem, quando a gente nem lembrar direito o que a gente falou no recital, ele ainda vai ter na gente, sabe? Então, acho que isso é o que mais importa. Isso mesmo. Acho que a Dani pode finalizar agora. Complementando um pouco da Isabelle, acho que até quando a gente chega num lugar novo, a gente gosta de comentar, assim, trocar ideia. E quando, eu não sei, Isabelle, o Fabrício, a Isabela, mas quando a gente tem uma oportunidade agora, hoje em dia, de fazer alguma obra artística, né? Um poema, até mesmo um desenho, a gente sente essa facilidade, né? Ou até mesmo uma coisa diferente, ter uma criatividade. Enquanto, às vezes, a gente vê isso do nosso colega do nosso colega do lado, que ele tem um pouco de receio. Ele não foi preparado para isso. Então, eu acho que a Isabela, além de dar esse conhecimento para a gente de matérias básicas, história, geografia, educação física, a gente, dentro dessas próprias matérias eles ensinam o poder da criatividade que a gente tem dentro de si. Então, é muito importante. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho, Dani, antes de encerrar. Eu estou aqui hoje estritamente como um ouvinte. Gostaria de agradecer muito todas as falas, né? Um ouvinte, assim, bem cru, porque eu não participei de nenhum recital, né? Como professor ainda, tampouco como estudante, já que não estudei na ESEBA, mas foi muito enriquecedor ouvir todas as falas hoje, as memórias, os relatos. Então, assim, já estou conseguindo construir um pouco do que é o recital, desses quase 30 anos de história. Então, muito obrigado mesmo por esse momento, né? Eu não vi o tempo passar, fiquei aqui maravilhado mesmo com todos os relatos. Então, muito obrigado. E aproveito também para fazer o convite, né? Porque no nosso blog do Recital esse ano, nós gostaríamos muito de ter a participação de convidados, né? Não somente dos nossos estudantes atuais, mas egressos, professores, enfim. Então, se vocês gostariam de declamar algum poema, fazer uma apresentação musical, um poema visual, então vai ser muito bem-vindo. Então, caso tenham interesse, por favor, pode entrar em contato conosco, que nós vamos gostar bastante. E a partir aí do dia 10 de novembro, o recital vai estar divulgado na Meetings, no nosso blog, enfim, espero que todos gostem bastante. Mais uma vez, obrigado aí pelas falas de hoje. Nossa, gente, Eu tenho só hoje... também por ter lembrado de mim, professor.
Parabéns. Hoje está Isso sendo aí. um uau depois do outro. Obrigada, Saula. É um uau depois do outro aqui, caramba, 1000 coraçõezinhos aqui hoje. Quanta fala emocionante, sério, que assim, fiquei arrepiada aqui em muitos momentos. Eu tenho só a agradecer vocês, né? Essa construção de memórias que a gente conseguiu fazer aqui hoje, isso é lindo, né? Muito obrigada, estou muito emocionada mesmo. Assim, faz alguns anos, né, que eu estou na escola como professora. Eu entrei em agosto de 2010 e naquele ano não houve o recital, né, por causa do concurso, que nós éramos muitos professores chegando, então a escola estava bem movimentada. Quando o André até comentou, será que era todo ano? Todo ano? Sim, André, a não ser com pouquíssimas exceções, sabe? Eu me lembro que 2010 foi acho que talvez no ano da greve, que nosso calendário atrasou muito, né, tumultuou. Acho que não teve o ano passado, por causa da pandemia, né? E assim, antes, recentemente, eu lembro que também foram casos, assim, anos raríssimos, em que não houve. Então, ele é realmente um projeto anual, sabe? E eu estou aqui numa emoção, assim, atrás da outra. E achei aqui, gente, o Teatro Municipal foi em 2014. Vocês acreditam? Amanhã, 6 de novembro, olha quanto tempo faz já, 7 anos, comemorando amanhã. Nossa. É muita coisa, não é? Então, assim, que bom que a gente tem a oportunidade de viver esses momentos, né? Gratidão. Amém. Também gostaria de agradecer mais uma vez a todos que toparam participar, a Dani, Isabela e Isabela, que uniram força e juntaram essa mesa e estão com a gente nesse desenvolvimento, né, junto com o Gabriel, do recital do ano de 2021, nessa modalidade, nessa experiência remota. E é muito bom ouvir as experiências de vocês, né? Porque eu sempre estive na experiência de professor, né, do outro lado, e ouvir vocês como alunos é muito gratificante. Eu brinco muito, né? É a sensação de missão cumprida. Ouvir vocês entenderem o processo e contarem do processo do recital, sabe, de forma tão sutil, assim, sutil e marcante ao mesmo tempo, né? É algo. Olha, eu estou hoje aqui de suporte técnico e eu fiquei muito agradecida por a minha câmera estar desligada, porque lágrimas correram várias vezes por aqui. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu espero que todos vocês que agora estão assistindo a essa gravação, que vocês também possam compartilhar com a gente nos comentários as experiências de vocês no recital, né? Que vocês também possam nos dizer quais foram os recitais que marcaram a vida de vocês, o que significa o recital para vocês. E esse é o primeiro episódio do Recital Show e já tenho certeza que será um sucesso. Muito, muito, muito obrigada. Dani, passo para você a palavra para encerrar. Parabéns por essa grande técnica. Gente, mais uma vez a gente agradece bastante. É muito bom ter esse contato com todo mundo, a gente conversar sobre o recital, que é um programa, um evento bastante importante na nossa escola. Enfim. Obrigado. Muito bom, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela paciência. Um abração em todos e todas. Obrigada, viu, gente? Eu estou reforçando aqui, ó. Quero dizer a vocês que tem esse caminho tão maravilhoso. Cada um tem uma mente linda, dinâmica, cheia de projetos. É só colocar em prática para esse mundão nosso ficar melhor do que está. Está na mão de vocês, profissionais que são dessa área educadora. É só vocês pôr os projetos, gente, e tocar esse Brasil. Esse Brasil nosso está precisando de mente igual a de vocês. É nós acordar para esse mundo e não ter medo. Pôr à frente e arrebentar mesmo. Precisamos de vocês. É vocês que vão pôr esse mundo para melhorar. Tenho certeza. Vocês têm muita coisa boa nessa mente. É só fazer os projetos seguir em frente e não ter medo. É o que eu desejo. Às vezes eu não vou ver ainda isso aqui acontecendo de melhora. Mas as minhas outra geração para trás que está ficando vai ver.
Isso aí é Tá sim. Pessoal, gratidão, viu, pelo convite. Muito bom ver essas carinhas lindas que passaram aí pela nossa escola de novo, tá? Prazer estar aqui com os colegas, tá bom? Que eu tô morrendo de saudade e alguns que eu nem conheço ainda, né, Bruno? Mas muito bom, muito obrigada, viu? A gente quer agradecer muito, viu, Fabrício, também. E assim, gente, ó, um coraçãozão enorme, né, para a Dani, a Isabelle e a Isabela, né, o Gabriel mais um pouquinho na retaguarda ali da tecnologia, da edição, né, mas as meninas, assim, elas são grandes companheiras, né, elas realmente não têm medo. É para fazer, né, com Isa, não nos desafie, né, para agora, é para já, sai tudo, gente. Então, assim, uma gratidão enorme a vocês, porque vocês são muito corajosas, são empreendedoras e a gente admira muito. Obrigada. A fim de registro, informo o fim da gravação. Gente, uma boa Valeu, noite para gente.